Olá, meus irmãos internautas que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para juntos refletirmos acerca do conteúdo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, preparado pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, GEPT-RJ, e que será apresentado por mim, Norma, em parceria fraterna com o nosso querido irmão Armando. Portanto, participe e colabore, deixando seu like e os seus comentários. Informamos aos nossos queridos irmãos que o estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, então, será dividido em duas partes, para facilitar a compreensão e aprofundamento dos temas abordados. A parte primeira, que hoje nós faremos, abordará capítulos 1 a 4. Trata da preservação da sã doutrina, da importância da oração, dos critérios para a liderança espiritual e do chamado à vida piedosa diante de falsos ensinamentos. A parte 2, que ficará para o próximo mês, tratará dos capítulos 5 e 6. Apresenta orientações práticas sobre relacionamentos na comunidade, cuidado com os necessitados, conduta dos líderes e advertências sobre o apego ao dinheiro. A primeira epístola de Paulo a Timóteo aborda temas como liderança espiritual, integridade, combate às falsas doutrinas, o valor da piedade e o cuidado com os necessitados, como já foi dito. Pensando no contexto atual, aqui vai uma pergunta reflexiva inspirada nesta carta e disparadora de interesses dessa primeira parte. Em tempos de excesso de informações e crenças diversas, como cultivar uma fé consciente que contemple razão e sentimento sem cair em dogmatismos ou relativismos? Meus irmãos, anote as suas reflexões sobre esse questionamento inicial para o nosso estudo, porque estaremos juntos lá no final para uma roda de conversa e uma reflexão em conjunto. Vamos ao estudo, meus irmãos. Essa carta foi provavelmente escrita entre os anos 64 a 65 depois de Cristo, possivelmente quando Paulo estava na Macedônia. Antes de escrever essa epístola, Paulo passara 2 anos como prisioneiro em Roma, prisão domiciliar. Nós já estudamos isso aqui, né, meus irmãos? Trata-se, então, de uma carta destinada a reforçar a autoridade do jovem Timóteo como um representante de Paulo, instruindo-o sobre o ministério em Éfeso, onde ele estava como líder, uma vez que aquela igreja estava recebendo ensinamentos errôneos e heresias, as que ameaçavam o evangelho. Muitos estudiosos modernos consideram que as epístolas pastorais foram escritas após a morte de Paulo. Mas essa é uma carta daquelas pastorais do Novo Testamento, na qual o apóstolo Paulo instruiu Timóteo sobre como selecionar líderes qualificados, confrontar falsos mestres, viver um exemplo de fé e de amor
e manter a verdade doutrinária em foco. Vamos à leitura da carta? Meus irmãos, o capítulo 1 desta carta é composto por apenas 20 versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, meus irmãos, se dirige a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé, indicando uma forte ligação do mentor e discípulo, como de pai para filho. Cabendo aqui esclarecer que o pai de Timóteo era um gentio grego, conforme Atos capítulo 16, versículo 1. Mas a mãe e a avó materna eram judias fiéis, que lhe ensinaram o Evangelho e as Escrituras, conforme está escrito na segunda carta de Timóteo, né? No capítulo 1, versículo 5, e capítulo 3, versículo 15. Continuando com a leitura da carta do capítulo 1. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. E aí, meus irmãos, aqui nesse momento, Paulo reitera ter deixado Timóteo em Éfeso para admoestar falsos mestres. Avancemos com a leitura nos versículos 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Meus irmãos, Paulo assevera sobre a importância da prática e do amor e o cumprimento da fé evangélica, combatendo os desvios da pureza doutrinária. Vamos prosseguir com a leitura do capítulo 7, do versículo 7, perdão. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, meus irmãos, sobre esse versículo, diz Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, capítulo 15, sob o título Não Entendem, o seguinte esclarecimento. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Mais à frente, diz Emmanuel, embora desejem ser doutores da lei, e por mais que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei
lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Agora, Paulo avança nos esclarecimentos sobre a lei e seus objetivos. Vamos à leitura dos versículos 8 a 11? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 12, Paulo passa a dar seu testemunho como aquele que cresceu na graça, a partir da sua autotransformação, depois do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. Esse crescimento de Paulo aconteceu através da fé, da compreensão dos ensinamentos evangélicos, adquirindo virtude de suportar com firmeza os açoites e prisões, que até ali vinha sofrendo por pregar o evangelho do Mestre com fidelidade, aprofundando a intimidade com Deus. Dando sequência na leitura da carta, vamos ver os versículos 12 ao 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos do que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível e ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Paulo, meus irmãos, então, exalta, não é, Timóteo, ao bom combate. E aí, dando sequência, nos versículos 18 e 19, nós temos que este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E assim, meus irmãos, encerramos o capítulo 1 dessa abençoada carta. Avancemos, então, ao capítulo 2, onde Paulo orienta o desenvolvimento da prática da oração por todos os homens e afirma a existência de um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
Vamos aos primeiros versículos de 1 a 4 desse capítulo? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, como cristãos, devemos divulgar o evangelho do Mestre para todas as pessoas, para que tenham conhecimento da verdade. Vamos avançar aos versículos 5 ao 7? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo um preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, Paulo reitera que o Mestre, único mediador de Deus, imolou-se, não é, na cruz para salvar a todos nós. Assim como Paulo, no tempo oportuno, demonstrou o seu testemunho também de fé, não é? Como apóstolo dos gentios. Cabe-nos, como trabalhadores de última hora, testemunharmos nossa fé, divulgando, mas, acima de tudo, agindo conforme os ensinamentos evangélicos. Paulo, meus irmãos, passa a orientar acerca do proceder conveniente no culto público. E aí nós vamos continuar com a leitura no versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Buscando um paralelo com Emmanuel, ele seleciona este versículo no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 84, levantando mãos santas, e ele esclarece, Emmanuel. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. E conclui: se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Sobre o comportamento das mulheres, Paulo orienta neste capítulo, lá nos versículos 9 e 10, que elas devem se vestir de forma modesta, com o adorno interior das boas obras, buscando agir com piedade. A partir dos versículos 11 ao 15, as orientações transmitidas por Paulo geram polêmicas, causam controvérsias. Vamos, então, à leitura deste capítulo nos versículos 11 ao 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
É verdade. É um texto complicado, não é mesmo? Paulo é muito enfático. A mulher não pode ensinar, deve ficar em silêncio, daí ser considerado machista ao ler esse texto isoladamente. Mas, se o nosso olhar for mais abrangente, meus irmãos, vamos verificar que, neste contexto da igreja de Éfeso, o direcionamento da transgressão da lei é atribuído à mulher. Porém, se analisarmos a abordagem feita sobre a transgressão da lei na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 12 a 14, nós vamos verificar que ele descreve Adão como transgressor original que introduziu o pecado e a morte do mundo, afetando toda a humanidade. A desobediência, diz ele, né, de um só homem levou a uma condenação universal, de modo que todos pecaram e a morte reinou desde Adão até Moisés. No entanto, Paulo estabelece um forte contraste com a obra de Jesus Cristo, o segundo homem, cuja obediência e graça superam o pecado de Adão, oferecendo justificação e vida eterna a todos que creem. Então, meus irmãos, Paulo estaria se contradizendo? Certamente que não. Paulo poderia estar passando instruções a Timóteo de como ensinar as mulheres daquela igreja. É possibilidade, sem registro bíblico, que ouvi em uma pregação evangélica baseada em aspectos culturais daquela época de Paulo. Então, disse o palestrante, né? Timóteo poderia estar enfrentando alguns problemas, uma vez que as mulheres que estavam se convertendo vinham de um lugar com muita submissão, onde a mulher não valia nada, para um lugar de uma fé em Cristo, onde a mulher tem muito mais liberdade. Assim sendo, poderia ser que os homens não estivessem entendendo como lidar com mulheres mais livres. Outra possibilidade, por ele argumentada, é que as mulheres estivessem exagerando na liberdade, querendo assumir cargos. Nunca poderíamos precisar o que realmente ocorreu, mas são possibilidades que nos levam a um raciocínio plausível, no mínimo. E aí nós vamos passar para uma análise nossa, né? Ou seja, meus irmãos, é preciso lançarmos um olhar histórico à sociedade patriarcal do tempo de Jesus, de Paulo, né? Para melhor aferirmos o impacto revolucionário da doutrina libertadora do Mestre. Vamos lembrar que Jesus conseguiu frear os julgadores da mulher adúltera que iriam lapidá-la a pedradas. Mas tudo normal, porque naquela sociedade eles estavam dentro da lei vigente. E Jesus freou esses homens com a pergunta: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Emmanuel amplia esse entendimento no capítulo 85 do livro O Pão Nosso, capítulo intitulado E o Adúltero? É, enfim, um despertar de consciência, meus irmãos, para aqueles julgadores. Afinal, o peso da culpa não poderia ser centralizado apenas na mulher.
além deles não possuírem autoridade moral para julgá-las. Tanto que foram abandonando o espaço um a um, não é verdade? Jesus também deu voz à mulher na figura de Madalena, como sua discípula. Mas a rejeição dos demais discípulos fez com que ela fosse prestar seu testemunho das verdades espirituais junto aos excluídos, no Vale dos Leprosos. E assim, ela contaminou o seu corpo físico, ao tempo que se iluminou perispiritualmente ao levar o evangelho do Mestre àqueles irmãos. Vamos dar prosseguimento? Vamos ao versículo 15 agora? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, meus irmãos, a gente precisa parar para pensar um pouco. Como ficariam as mulheres que involuntariamente não concebessem? E aquelas que voluntariamente fossem celibatárias? A gente encerra aqui o capítulo 2 para avançar com o capítulo 3, vendo que Paulo passa a expor as qualificações necessárias dos bispos e dos diáconos. Qualificações para os bispos, primeiramente. Ser irrepreensível e marido de uma só mulher. Ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não ser dado ao vinho nem violento, mas cordato, pacífico e não avarento. Governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Não ser um neófito, um recém-convertido, para evitar o orgulho. Ter bom testemunho dos que estão fora, para não cair em afronta ou no laço do diabo. E aí ele passa para as qualificações para os diáconos, que são bem semelhantes às que ele passou para os bispos. Ser dignos, honestos e de uma só palavra. Não ser dados ao vinho nem movidos por lucro desonesto. Apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Está no capítulo 3, versículo 9. Quanto a esse versículo, Emmanuel amplia esclarecimento no livro Vinha de Luz, capítulo 131, Consciência, e diz assim: é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. O divino ministério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhamos, portanto, para apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. E continuando as qualificações que ele prescreveu aos diáconos, ser primeiramente experimentados, e se nada houver contra eles, então que sirvam. Ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. E no capítulo 3, versículo 11, referência às esposas dos diáconos, ele diz que é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
Então, Paulo vai concluir esse capítulo dizendo: aqueles que servirem bem como diáconos adquirem para si uma boa posição e muita ousadia na fé. Então, meus irmãos, Paulo escreve essas instruções para que Timóteo saiba como as pessoas devem se comportar na igreja, que é a casa de Deus. Ele encerra o capítulo afirmando o grande mistério da piedade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E aí nós podemos avançar com a leitura do capítulo 4. Nesse capítulo, Paulo alerta Timóteo inicialmente sobre a apostasia nos últimos tempos, quando alguns abandonarão a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios ensinadas por homens hipócritas. Vamos à leitura dos versículos 1 e 2? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E aí, meus irmãos, quando Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, ele está afirmando que essas instruções que ele o repassa foram inspiradas por um Espírito. Mas como podemos nos proteger dos falsos profetas? Precisamos conhecer a verdade divina, analisar o que está sendo pregado à luz da razão, para não sermos influenciados por falsos profetas. Um exemplo que a gente pode nos lembrar é do Jim Jones. Alguém lembra? Aquele fundador e líder da seita Templo do Povo, um movimento religioso de orientação socialista que ele estabeleceu na Guiana. Ele ordenou que mais de 900 de seus seguidores ingerissem uma bebida com cianeto em um assentamento chamado Jonestown, cidade de Jones. A tragédia resultou na morte de 918 pessoas, incluindo cerca de 300 crianças. E aí, meus irmãos, Paulo alerta lá no capítulo 4, no versículo 5, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Portanto, vigiemos e oremos. Vamos avançar com a leitura dos versículos 6 e 7 deste capítulo. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Bom, meus irmãos, aqui Paulo aconselha Timóteo a viver e ensinar com piedade, ressaltando que a prática da piedade é mais valiosa do que o exercício físico e que, para ser um bom instrumento de Deus, como nós hoje, trabalhadores de última hora, é necessário se alimentar de fé e da boa doutrina que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Vamos à leitura do versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Neste ponto da carta, Paulo exorta para que ninguém despreze a juventude de Timóteo, instruindo-o a ser modelo para os fiéis e a se dedicar ao ensinamento com coerência entre a pregação e a prática. Isso tem um impacto extraordinário nos fiéis. Vamos prosseguir com o versículo 14? Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Meus irmãos, acerca deste versículo, vamos trazer Emmanuel mais uma vez, através de Chico Xavier, que nos esclarece no capítulo 14, né, o teu dom, do livro Vinha de Luz, o seguinte: é indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. São os dons mediúnicos. Não é razoável conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Meus irmãos, basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e entendas a vontade do Senhor agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. E aí, continuando com a leitura do versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Mais uma vez, recorremos a Paulo e Chico Xavier, no capítulo 14, lá do livro Vinha de Luz, né? No título Aproveitamento. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhes as fórmulas verbais, estender-lhes os preceitos, são tarefas importantes, mas aproveitá-las é que é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Meus irmãos, não tolero nem pequeninos aborrecimentos domésticos e nem mantém verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. E aí nós vamos seguindo com a leitura do versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo conclui este capítulo dizendo a Timóteo para ele cuidar de si e da doutrina, ou seja, que ao seguir o evangelho estaria ajudando a si e aos que o ouvissem e observassem o seu comportamento. Para tal, que desenvolvesse autocuidado com equilíbrio. Esse cuidado para conosco merece atenção, para não desviarmos para o egoísmo, vaidade, amor próprio doentio. Portanto, para evitar excessos, é necessário vigiar e fazer reforma moral, trabalhando na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho para a aquisição dos valores eternos, e assim, meus irmãos, nós vamos encerrando o capítulo 4. Nesse momento, retomamos a pergunta disparadora do nosso estudo para abrirmos um momento reflexivo. Vamos pegar as nossas respostas para iniciarmos a nossa roda de conversa? Em tempo de excesso de informações e crenças diversas, como cultivar uma fé consciente que contemple
razão e sentimento, sem cair em dogmatismos ou relativismos.